Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 9. E diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Poder tomar vossos assentos. Glorifica a Deus pelas vossas vidas. Deus continua abençoando. Meus irmãos, continuando aqui o ensino, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nesta noite, esses versículos que nós lemos, quero dar um tema exortação ao amor fraternal e combater a ansiedade. Observamos aqui que Paulo, ele continua ensinando as doutrinas básica e necessária para o crescimento e o fortalecimento espiritual daqueles irmãos, e não dizer para nós nos nossos dias. O relacionamento humano, partindo dos irmãos em Cristo, através do amor de Deus em nós e operando através de nós, é o centro gerador da atividade da vida cristã. Porque Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, e o capítulo 13, e o versículo 2 diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O amor divino existindo e operando em nossas vidas é como um distintivo especial que indica se alguém de fato conhece a Deus e se é servo do Senhor ou discípulo de Jesus. Então, pelo amor é que é conhecido quem realmente é discípulo de Jesus. Paulo escrevendo, aliás, João escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus, ele é amor. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que cumpre a lei de Cristo. Quando exercitamos o amor, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Está aqui Romanos capítulo 13, e o versículo 9 diz: com efeito, o versículo 8,
a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpre a lei. A lei de Deus, ela é o amor. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, na leitura que nós fizemos, que é a caridade fraternal. Quando ele diz, quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva. Por quê? Paulo mesmo responde o porquê. Diz, vós mesmo estáis instruídos por Deus, e que vos ameis uns aos outros. Por que Paulo, ele falou isso? Que foi o próprio Deus que instruiu aqueles irmãos a ter amor. Romanos responde isso. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Ao versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se o Espírito Santo de Deus que nos foi dado habita em nós vamos evidenciar esse amor na prática. É a razão porque Paulo disse que ele estava instruído por Deus. O amor fraternal é uma tradução mais precisa e direta da caridade fraternal. Esse amor é a principal característica do caráter cristão. Este amor não é um dom espiritual que um crente possa receber e outro não. Que às vezes, os dons, né, nem todo mundo tem ele. Uns recebem, outros não. Por quê? Esse amor, ele é um fruto produzido pelo Espírito Santo nas nossas vidas, na vida do crente. Na árvore saudável, se nós observarmos, o fruto é algo normal, regular e aguardado. Todos que plantam, ele quer ver fruto. Ou alguém planta uma árvore e se eu plantei, não quero nem saber que ela dê fruto. Todos queremos que ela dê fruto. Aguardamos o tempo de ela dar fruto. Quando chega o tempo de não dar fruto, a pessoa já era para estar dando fruto. Jesus, ele evidenciou essa parábola. E ele chegou para ver uma árvore lá e disse, já era para dando fruto, pode cortar. Aí alguém disse, não, para aí. Vamos esperar mais um ano. Vamos escavar aqui, estercar e vamos aguardar o ano, se ela dá fruto. Se não der, nós cortamos. Então, é um princípio agrário de plantar e ter colheita. Não é diferente com o amor, porque o Senhor derramou ele nos nossos corações. Então, ele quer ver uma colheita. E Mateus, capítulo 3, na mensagem de João Batista, inspirada pelo Espírito Santo, ele diz aqui em Mateus capítulo 3, versículo 10, e também agora está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É contraditório alguém que é crente e vive sempre com ódio, com raiva, com ira, com revolta, com vingança, ou até mesmo com rebeldia, amargura.
Pois Deus é amor e habita em nós. O amor fraternal, como eu falei, é o distintivo fundamental, manifesto no relacionamento do crente com Jesus. Não tem como eu ter uma vida íntima com Deus e eu não amar, e eu produzir obra da carne. Eu preciso produzir o fruto do Espírito. Primeiro, a caridade fraternal. Segundo, aqui Paulo diz que estavam bem instruídos no amor. Paulo declara que os crentes daquela igreja já estavam instruídos por Deus a respeito de amarem uns aos outros, visto que eles antes estiveram ali sendo doutrinados por Paulo. Paulo havia ensinado e eles aprenderam. Em seguida, Timóteo também passou por lá. Paulo tira tanta certeza que a mensagem transmitida vinha do Senhor. Ele tinha certeza que ele estava ensinando era diretamente de Deus, vinha do Senhor. Quando ele declarou: vós mesmo está instruído por Deus. E nós precisamos ter essa mesma convicção ao ministrar através da palavra de Deus. Toda vez que estivermos ministrando a palavra do Senhor, precisamos ter essa mesma consciência de como Deus estivesse falando conosco, porque é a sua palavra. Uma coisa que me preocupa muito é quando alguém sai da Bíblia, quando sai da palavra de Deus. Nós precisamos ser honesto com a palavra de Deus, ministrar ela assim como ela é. Quando se fala em fraternidade, é a mesma coisa dizer um amor em prática. É colocar o amor em prática. Quando se fala em amor em prática, estamos falando de amor e obras. E aqui no versículo 10, exortando-vos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. O amor fraternal não é primeiramente expresso por palavras bonitas, impressionáveis e aplausos, mas por obras. Por obras, atos e ações. João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 3, de 1 João, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavras e nem de língua, mas por obras e em verdade. O amor só tem sentido quando praticado, quando ele é colocado em prática, ou seja, demonstrado com ações, gestos e atitudes. Ele é semelhante à fé. Por quê? A fé sem obras, ela é o quê? É morta. Quem diz isso é Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiver falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos,
e não deres as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obra, ela é morta em si mesmo. Podemos dizer que o amor, sem as obras, é morto, impotente. Amor e obras devem andar juntos, são inseparáveis, um justificando o outro na vida cristã. Somos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Foi ele que disse isso lá em João 13:34. Direto nós citamos esse versículo. Não somos salvos pelas obras. Paulo já diz isso, escrevendo os Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz que a fé, nós somos salvos pela fé, pelo dom de Deus. É o dom de Deus mediante a fé, em Cristo Jesus. Diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que, quando ele diz isso, chega no versículo 10 de Efésios 2, ele vai dizer o seguinte: as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Então foi para nós evidenciarmos tanto a fé como as obras. Amor para com todos, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Versículo 10. Com aqueles crentes, como que aqueles crentes conseguiram isso? Com limitados recursos e seus modernos meios de comunicações e transporte. Como que eles conseguiram isso? Eles tornaram-se, em pouco tempo, verdadeiros exemplos de cristãos amorosos, laboriosos com os irmãos da Macedônia. Eles demonstraram isso na prática. E ali inclui até a cidade de Filipos, que também ficava na Macedônia, onde Paulo e seus companheiros foram perseguidos e maltratados ali naquela cidade. O amor ágape é o que faz a diferença, que é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Esse amor para com todos é tão sublime que ultrapassa as fronteiras do relacionamento entre próprios irmãos em Cristo. Ele vai além. Amar quem nos ama não é tão difícil você conviver. Não é tão difícil. Dificultoso, na realidade, é amar os outros quando estes são com referência a nós, às vezes redios, queixosos, reclamantes, prevenidos, às vezes mal informados, ofendidos e mesmo após ser até inimigo. Mas o que nos manda o Senhor Jesus? O que é que ele nos manda? Vamos voltar aqui em Mateus, capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz o que o seu sol se levante sobre alguns, não, sobre os maus e os bons, e chuva desce sobre o justo e o injusto. Ao versículo 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Que benefício teremos se amar só aquele que nos ama? Só aquele que nos faz o bem? Jesus nos exorta, se queremos ter galardões, fazer a diferença, amar aqueles que nos maltratam. Por que isso, amados? Porque precisamos progredir. Progredindo em amor. Crescimento do crente em amor. E ele exorta. Exorto-vos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. O apóstolo, no seu cuidado com o desenvolvimento espiritual. De quem? Dos crentes. Ele exorta que continuassem a progredir no amor. Como já vimos aqui, manifesto através do trabalho de caridade. O crente deve crescer em tudo, a partir do amor. Crescer em tudo a partir do amor. Vamos ver o que diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Então, crescendo em Cristo. Esse crescimento deve ser equilibrado. Porque diz, antes crescer na graça e no conhecimento. Então, é equilíbrio. Em princípio, pode-se ter a ideia de que amar conforme o ensino bíblico é algo muito fácil. Para isso, é necessário um exercício constante do amor. Pois são muitos os fatores que contribuem para o seu esfriamento, para o esfriamento do amor. Como ocorreu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela esfriou no amor. Olha o Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento. Não, estou lendo Pedro, é Apocalipse. Eu li aqui. Diz assim: escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí o versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova que diz. Aí o apóstolo, e os que são tu achaste engano. Por que ele estava falando isso aqui? O versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eu falei isso aqui dias atrás. Jesus, ele predisse que um dos sinais da sua vinda seria o esfriamento do amor. E por causa da multiplicação da iniquidade.
o amor esfriaria. Está lá em Mateus 24:12. No progresso do amor, nós, cristãos, podemos desenvolver-se em vários níveis. Primeiro, no amor a Deus. Primeiro, no amor a Deus. Vamos ver o que diz Mateus 22:37. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus. Primeiro, o amor a Deus. Versículo 39. O amor ao próximo. Primeiro, amor a Deus. Segundo, o próximo. Agora vamos lá para Efésios. E isso eu faço questão, se abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Amor ao cônjuge. Versículo 28. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O amor ao cônjuge. Quarto, o amor aos filhos e os familiares. Você pode ver isso, 1 Timóteo, capítulo 5, e versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. No amor aos irmãos de fé. Os irmãos de fé, o chamamos doméstico da fé. Esse amor também é demonstrado. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Depois você pode ver 1 João 3:11, 4:21. E o sexto, amor aos inimigos. Nós já lemos lá em Mateus 5:44. Então o amor, esse nível, ele pode crescer, ele pode progredir cada dia mais. Agora o versículo 11 está ligado ao texto, mas parece sim outro assunto, mas faz parte da continuidade do ensino de Paulo àqueles irmãos. Quando eles procurem viver quietos. O que ele está falando aqui? Da quietude, uma vida de quietude. A paz de espírito, que é um fator indispensável para que tenhamos uma boa qualidade de vida. Teremos aqui, observando, o valor da tranquilidade da vida do cristão. E se nós observarmos o ensino de Jesus, Jesus trouxe um ensino maravilhoso. Lá em Mateus, capítulo 6. Jesus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que o haveis de vestir. Não há vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimento. Então Jesus, ele trouxe esse ensinamento. O mestre aqui, ele ensina que não devemos viver ansiosos. Ele ressaltou o fato que não podemos estar receosos por motivo algum. Primeiro diz, quanto à vida. Jesus não estava fazendo referência aqui à vida biológica, mas o nosso cotidiano, o dia a dia. Como cristãos,
somos exortados a descansar no Senhor. Não podemos ficar aflitos diante das lutas e provações, pois Ele é o nosso Jeová Jireh. E o que significa Jeová Jireh? O Senhor da provisão. O Senhor provê todas as coisas para que tenhamos uma vida digna de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus é essa para conosco. Aí diz, pelo que haver de comer, ou que haver de beber, sem alimento não podemos sobreviver. Isso é fato. Ninguém consegue. Mas, no ensino de Jesus, nós crentes somos exortados a não se preocuparem de modo excessivo. Claro que nós temos preocupação. Somos seres humanos. Somente quando você olha para a geladeira, está passando um loteamento novo, e só tem água e luz, né? Que não se preocupa? Vem a preocupação. Mas ele diz que essa preocupação não pode ser de modo nenhum excessivo. Até porque hoje, excesso de preocupação, a pessoa pode ter um piripaque aí, um AVC, alguma coisa. Tem que ter moderação. E o Senhor já preveniu contra isso. Com o que comer ou com o que beber? Visto que o Pai alimenta as aves dos céus, que não semeia e nem cega. Ou seja, não ajunta em celeiro. E aqui, Paulo estava ensinando semelhante ao ensino de Jesus. Nós vimos aqui no versículo 11. É semelhante ao ensino que Jesus deixou. Se alguém não quiser, como ele diz aqui em 2 Tessalonicenses, é engraçado esse versículo aqui, capítulo 2 Tessalonicenses 3 e 10, ele diz, porque quanto ainda estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo não gostava de ninguém preguiçoso, não. Ele e Salomão. Salomão também tinha uma raiva de gente preguiçoso. Mas aqui ele estava falando que estava aparecendo uns aventureiros. Quando Paulo saiu de lá, ele não pôde ficar, estava aparecendo alguém querendo tirar proveito daqueles irmãos. Foi por isso que Paulo exortou nesse sentido. Disse, e agora quanto o vosso corpo, pelo que haver de divertir. Jesus percebia o quanto as pessoas preocupavam-se com o corpo e a vestimenta, e o alimento. Então, ensinou quanto a essa preocupação, eles não tinham razão de estar preocupados, por ser seus seguidores, pois o Pai, ele diz que ele veste os lírios dos vales, os lírios, que eles eram árvore, os lírios do campo, eles eram uma árvore que não trabalhava e nem fiava. Mas um amanhecer, com o reflexo do sol sobre o orvalho, aquelas árvores davam um resplendor bonito, que chamava a atenção. E ele usou essa figura para dizer que não se precisava se preocupar, dizendo que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, pois assim teremos o que necessitamos dentro desse requisito. Então, primeiro, buscar o Senhor, em vez de ficar tão preocupado, tão ansioso. E Paulo continua ensinando aqui que não somente nós vimos isso nos evangelhos, mas nas epístolas encontramos quanto à preocupação excessiva com as nossas necessidades. Não devemos estar inquietos, como falou, por coisa alguma. É preciso orar. E o resultado desse exercício de fé
através de uma vida de oração, será a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E para nós concluirmos, ainda o versículo 11, cuidado com a nossa própria vida, tratando dos seus negócios. O cristão não deve intrometer-se na vida dos outros para trazer comentários negativos. Deve cuidar da própria e é preciso preocupar com o próximo, mas com o intuito de ajudá-lo. O propósito é de ajudar, não é de tecer comentários. Tu sabe como é que está a vida de fulano agora? Quem conheceu ele? E é o jeito que ele está agora. Isso não é comentário. Isso não ajuda ninguém. Isso não é comentário de um cristão que tem um amor de Deus. Ele vai interceder. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Tem situações que chegam na nossa vida sem ser convidada, mas nós temos que enfrentar. E nessa hora, se alguém tem uma palavra, é que vem ajudar. Não é lançar a rosto o que a pessoa está passando. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 10:33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim possam salvar. Palavra de ânimo no momento certo. Aí, Romanos, capítulo 15. Romanos 15 e 2 diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Então, a palavra que vai trazer edificação, ela é diferente de alguém que vai criticar, porque a pessoa está passando por essa situação difícil. Trabalhando com as próprias mãos, como servo de Deus, não podemos viver a custo do trabalho dos outros. E aqui, quem inventou isso aí foi Deus. Alguém disse, se eu soubesse quem foi que inventou o trabalho, né? Foi Deus. Lá no Jardim do Éden. Quando ele fez o homem, conforme a sua imagem e semelhança, o que ele fez? Colocou o homem lá no Jardim do Éden para trabalhar. O que eu aprendo aqui? Que o jovem, antes de namorar, ou querer cair, precisa ter um emprego. Porque, como é que vai chamar a filha dele para tomar um sorvete se não tem emprego? Ou vai pedir para o pai? Pai, me dá uma grana aí, me arruma um dinheiro aí. Não, tem que ter o trabalho. Antes de namorar, tem que ter o trabalho. Hoje nós vivemos esses dias, tempo aí, que a pessoa não pode trabalhar antes de 14, 15 anos, e esse aí trouxe um grande prejuízo para a sociedade. Mas hoje tem um período. A pessoa pode trabalhar um período, estudar e conciliar o trabalho. O que diz Jó 5:7? Mas o homem nasce para o trabalho. Não nasceu por acaso, não, para o trabalho. Como as faíscas das brasas se levanta para voar. É claro que o Senhor, se não for, você vai levar as faíscas a voar. Assim é o homem para o trabalho. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desonestamente ou desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Foi Paulo que denunciou isso lá na igreja de Tessalônica. Está aqui no capítulo
Segunda, capítulo 3, versículo 11. Porquanto ouvimos que alguém entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E Paulo disse, ó, esses caras têm que trabalhar. Os crentes, ele, falando aqui, alegando que infelizmente, amados, infelizmente, tem muitos homens de Deus, todo o nosso país. Mas, infelizmente, tem alguém alegando o viver pela fé. E o viver pela fé que eu aprendi na Bíblia é a fé de Abacuque. E qual que é a fé de Abacuque? Daquela que você vai orar a Deus, e se você está passando por uma situação, Deus vai tocar no coração de alguém para lhe abençoar. Agora, essa fé, que é um tipo de fé que está aqui em Romanos, capítulo 12, e o versículo 13, esse aqui, eu não chamo esse aqui de fé, não. E o que está escrito aqui? Claro, eu não estou falando aqui como algo que fechado. Não. Tem situações que precisamos comunicar. Eu estou falando aqui de aproveitadores. Eu não estou falando aqui de homem de Deus, mulher de Deus, que passa por situações difíceis. E realmente já tem que procurar alguém comunicar a sua situação. Isso aqui é louvável. Eu estou falando daqueles que aproveitam da fé dos incautos para tirar proveito. Aqui em Romanos diz assim: comunicai com os santos as suas necessidades e seguir a hospitalidade. Essa aqui é você contar, meu irmão. Eu estou passando por uma situação e assim eu não sou de compartilhar com alguém, mas você é meu amigo, eu vou compartilhar. Isso aqui são poucos que às vezes faz isso. Às vezes até sofre por não querer comunicar. Mas esse aqui é necessário. Agora, aproveitadores que querem tirar proveito, que tirar oferta no culto e aceita até aliança de alguém, esse aqui não. A pessoa pegar um símbolo de um compromisso, de fidelidade, de um pacto, e a pessoa aceitar, são charlatões. E aqui Paulo estava combatendo isso. Porque o Salmo 128 ele diz que ele declara: pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. É a palavra do Senhor. Nada justifica o viver sem trabalhar. Claro que a Bíblia deixa bem claro que tem situações na nossa vida, problema de doença, a invalidade, uma deficiência, ou temporariamente desempregado. Acontece isso nas nossas vidas. E aí, nesse caso, nós, como igreja, temos o dever de auxiliá-los. Aqui é um dever da igreja. Se o irmão está passando por um momento difícil, enfrentando uma situação dessa, é um dever nosso de ajudar. Aqui no Salmo 37, em versículo 25, já assim encerro. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então é o cuidado da igreja. E o mundo, pastor, isso aqui é no Antigo Testamento. Mas vamos para o Novo Testamento. Atos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é necessário auxiliar quem? Os enfermos. E recordar as palavras do Senhor Jesus que diz: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Tem pessoa que receber e fica constrangido. É por isso que eu não aceito, igreja que eu pastoreio, alguém te entrega uma cesta e tira uma foto. Não. A pessoa já está passando um momento difícil. É constrangedor. E a pessoa chega lá, aqui tira foto e joga logo na rede social. Temos que ser o mais discreto possível para cuidar que aquilo ali é um momento que a pessoa está passando, é uma situação que ele está enfrentando. E aí é onde a igreja demonstra o amor na prática. É nesse momento. E falar nisso, quinta-feira é o culto da ação social. É o culto do dia que trazemos o alimento para preparar a cesta, para ajudar aquele que está passando. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja dele. E aqui manda nós andarmos honestamente. Por que devemos andar honestamente? Porque nós somos sal e luz do mundo. E temos que ter um bom testemunho diante da sociedade que nós vivemos. Como precisamos ter uma vida irrepreensível diante da sociedade que nós vivemos. E há um momento que, como diz aqui no versículo 12, não necessitar de coisa alguma. Tem momento que você está podendo viver, eu não estou precisando de nada. Glória a Deus por isso. Mas isso não impede de você ajudar aquele que esteja precisando. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações. Passei 5 minutos.